E a guerra entre os humanos e os mutantes vai começar. O Professor Xavier chegou na Terra e nós descobrimos também mais um pouco sobre quem é o Bastion, o grande vilão de X-Men 97. O Magneto também aparentemente enlouqueceu de vez. E será que no final de contas ele realmente estava certo? Isso e muito mais nós vamos conversar no vídeo de hoje porque iremos analisar o 8º episódio de X-Men 97. Então vem comigo para você saber de mais. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek, sejam muito bem-vindos. Cara, esse foi, sem sombra de dúvidas, o melhor episódio de X-Men 97 até agora. Ele foi o começo do final dessa primeira temporada de X-Men 97. Infelizmente, né, faltam 2 episódios, mas tem muita coisa ainda pra acontecer. Eu vou falar pra vocês que se os outros 2 episódios forem no ritmo desse daqui, a gente vai ter um final que vai entrar pra história. Mas eu já quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você acha que o Magneto realmente estava certo no final de contas? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber, porque esse foi um dos grandes dilemas deixados nesse episódio, né? E aproveita também pra já largando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra você não perder nenhum vídeo, que são vídeos novos todos os dias com conteúdo variado, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho trazido análise de todos os novos episódios de X-Men 97. Então você fazendo isso é uma maneira de você me apoiar e mostrar que você gosta dos vídeos aqui do Origem Geek. Mas agora, sem mais enrolação, vamos começar logo o nosso vídeo. Eu fiz essa pergunta pra vocês se o Magneto estava certo, porque foi isso meio que o plot principal do episódio de hoje. Porque como nós vimos na semana passada, o Magneto não havia morrido lá no ataque em Genosha, e sim havia sido capturado pelo Bastion, o grande vilão, a grande mente pensante por trás de tudo aquilo. Por uma surpresa, na minha opinião foi uma surpresa, o Magneto acabou sendo libertado dessa sua prisão pela Val Cooper, aquela mulher que era integrante da ONU, que tava meio que apoiando os mutantes, que deu a entender nesse episódio daqui que estavam por trás dos ataques em Genosha também, mas no final a gente descobriu que de fato ela é uma simpatizante dos mutantes, e ele acabou meio que atacando o planeta Terra inteiro, pra, óbvio, dar um final em todos os Sentinelas Prime, né, os Supra Sentinela, melhor dizendo, só que a que custo? Ele acabou afetando toda a Terra, então ele acabou afetando toda a infraestrutura que os humanos necessitam para sobreviver nos dias de hoje, e ele acabou fazendo isso com um ar muito já de tipo, chegou no limite dele, ele tava se comportando muito para manter o sonho do seu amigo Charles Xavier intacto, para ele de fato conseguir fazer uma coexistência pacífica entre os humanos e os mutantes. Só que ele viu agora, com todas as barbaridades que aconteceram com os mutantes, com Genosha tendo sido totalmente devastada por conta de um ódio pra cima dos mutantes, ele acabou vendo que isso de fato não existe, que isso de fato é impossível, e voltou totalmente para os seus ideais. E o que ele fez? Atacou a Terra inteira no momento que foi muito épico, mas que com certeza vai gerar uma grande repercussão no planeta Terra, que vai gerar uma guerra dos humanos contra os mutantes, que já estava assim uma relação bem estremecida, apesar do ataque em Genosha ter deixado todo mundo bastante a favor dos mutantes. O retorno do Professor Xavier, por exemplo, a informação que o Professor Xavier estava vivo ainda, vivendo num planeta alienígena, fez com que os humanos enxergassem aquilo como uma traição, fez com que eles enxergassem assim, caramba, se ele forjou a própria morte para nós nos simpatizarmos, se a nossa simpatia pelos mutantes foi criada com base em uma mentira, por que nós devemos depositar nossas confianças neles? Então isso vai acabar gerando um grande dilema. Nós vimos até mesmo com a mãe do Roberto da Costa entregando o seu próprio filho pros Supra Sentinela, tipo, se entregue aos rapazes, sabe, você é uma grande ameaça. Então vai ser algo muito interessante de se ver ao longo dos outros 2 episódios, e essas ações do Magneto, apesar de ter sido para ajudar os seus mutantes, vai gerar uma grande consequência, e eu acho que ele não vai ficar sozinho nessa história toda não. Eu acho que para a segunda temporada de X-Men 97 nós teremos sim uma divisão nos X-Men, como por exemplo o Ciclope indo junto com o Magneto, e eu vou explicar isso para vocês um pouquinho mais para frente no vídeo, porque nós temos algumas outras coisas para conversar, como por exemplo a história por trás do Bastion, de como ele foi criado, que nós tivemos sim as respostas no episódio de hoje, e foi muito interessante, foi feito de uma maneira muito bacana, com a mãe dele contando quem que era ele, o que aconteceu, por que ele se transformou naquilo, e da onde vem todo aquele ódio que ele sente pelos mutantes. E isso acontece porque ele é, querendo ou não, linkado com os sentinelas, ele acaba sendo um só com eles, desde o primeiro sentinela ao último.
Ou seja, ele é o grande pai de todos eles, ele é a grande colmeia dos sentinelas. Você acabando com ele, você vai acabar com essa ameaça também. Ou pelo menos vai reduzir bastante a sua ameaça. E apesar de ser óbvio que ele vai acabar sendo derrotado no final dessa temporada, eu acho que suas ações vão ter algumas consequências que nós veremos o resultado só na segunda temporada, como por exemplo, a divisão dos X-Men. Personagens como Ciclope vão acabar abandonando a equipe, e eu afirmo isso pra vocês porque é uma prática muito comum nos quadrinhos, foi algo que acabou mudando o nível do Ciclope. Nós já vimos o começo dessa construção em 2 episódios atrás. E agora, com o retorno do Professor Xavier, com certeza vai levantar as suspeitas do Ciclope, vai, deixar o Ciclope com todo aquele peso que ele guardou, com todo o peso que ele tava levando de ter que ser um pai pros X-Men, e ver que no final de contas o pai deles de verdade os abandonou, isso vai acabar revoltando ele. E também sendo motivado pela monstruosidade que os humanos acabam fazendo. Quem sabe outra coisa que pode gerar esse sentimento de raiva, de revolta no Ciclope, pode ser a própria relação dele com o Cable, o seu filho, que não tá das melhores. Os dois já tiveram um arranca-rabo nesse episódio. Então eu acho muito provável que nós vamos ter o Ciclope se tornando revolucionário juntamente do Magneto, para assim numa segunda temporada a gente ter uma grande coisa acontecendo, né, para grandes eventos acontecendo. Acho que seria maneiro pra caramba. Ainda mais com as Guerras Secretas se aproximando e ele tendo sido um personagem importantíssimo na história em quadrinho. Ah, Joca, mas X-Men 97 não é canônico no CM. Tá bom, mas eu acho que eu meio que matei a charada do porquê que eles não são canônicos no CM no episódio de hoje. Porque o universo que eles existem é um universo compartilhado de desenhos animados. Nós vimos isso com a participação do Capitão América no episódio da semana passada. Hoje nós vimos o Barão Zemo aparecendo, nós vimos o Doutor Destino finalmente dando as caras na Marvel também. E também o Homem-Aranha lá do desenho animado dos anos 90. E isso tem dado o que falar, tá todo mundo muito feliz que ele apareceu. Então eu acho que a Marvel tá construindo esse universo compartilhado das animações separadamente do CM, para em Guerras Secretas talvez nós vemos eles aparecendo. É a mesma coisa que você falar que o Aranha-Verso lá da Sony também não é canônico no CM, isso é meio óbvio. Mas a gente sabe que ele existe sim nesse multiverso por personagens que já apareceram no CM terem aparecido no último filme do Aranha-Verso também, como Tobey Maguire, o Andrew Garfield, o próprio Gatuno. Então eu acho que a Marvel tá fazendo mais ou menos isso com essa série animada dos X-Men 97, eu acho sim que eles vão acabar aparecendo no CM. Mas voltando a falar do Magneto, nós vimos até mesmo que a Val Cooper, uma humana, acabou falando que no final de contas o Magneto estava assim correto esse tempo inteiro, e que o sonho do Professor Xavier não passava de uma mentira. Foi mostrado ao longo desse episódio algumas coisas, alguns futuros de como seria a coexistência dos mutantes com os humanos. Por exemplo, a do Bastion, os mutantes vão acabar superando os humanos, inclusive tomando seus trabalhos. Por exemplo, por que tem que existir um taxista se o mutante pode te teletransportar para o lugar que você quiser num piscar de olhos? Por que você precisaria de 10 humanos fazendo um trabalho se você pode ter um mutante que vai economizar o seu dinheiro, que vai economizar o seu tempo? Dessa maneira, os humanos vão ficando cada vez mais de lado até levar à sua extinção, que o Bastion falou que daqui 100 anos, por exemplo, a proporção de mutantes para humanos seria de 10:1, resultando na extinção humana. E se isso não acontecer, se eles conseguirem manter um controle para cima dos mutantes, os mutantes vão meio que virar escravos da humanidade, fazendo todo o trabalho duro, enquanto os humanos estão vivendo no bem bom no seu controle. Então nós podemos ver que nesses dois cenários, uma raça vai acabar perdendo para outra, mas eles vão conseguir coexistir em paz, assim como o Professor Xavier desejava, mas não da maneira que ele sonhava. E o Magneto sempre acabou batendo na tecla de que a coexistência dos humanos e os mutantes pacificamente era algo impossível. E sim, nós vimos isso. Essa concretização dos dois coexistindo pacificamente mostra que o Magneto de fato estava certo, porque uma raça sempre vai sair perdendo. Não tem como as duas andarem de mão dadas. E a Val ter falado isso meio que concretiza a guerra que nós veremos nesses dois próximos episódios. E essa ação do Magneto também de ter meio que, desligado o planeta Terra inteiro. Você acha que os humanos vão ficar tranquilos sabendo que uma pessoa só consegue fazer isso? Claro que não. E a chegada do Professor Xavier no episódio de hoje, apesar de ter sido muito épica, né, com o Wolverine falando, caraca, o Professor Xavier agora seria uma ótima. Aí ele vai e chega, aparece lá na nave e chama a mim, meus X-Men
X-Men começa a chamar todo mundo, pô, foi muito irado, pô. Apesar disso, eu acho que não vai resultar em algo bom esse retorno dele. Eu acho que vai ser bastante prejudicial, porque nós já vimos que os humanos acabaram vendo essa farsa da morte dele como uma grande afronta. E eles vão acabar acusando o professor Xavier de prender um humano inocente, de acabar surfando nas costas de um humano inocente. Eu acho que de fato uma guerra vai ser travada com os Supra-Sentinela tomando a frente da humanidade e guerreando contra todos os mutantes que ainda existem. Eu acho que a gente vai ter uma cena bem clichê com o Magneto prestes a explodir, com o professor Xavier conseguindo parar ele dando um discurso bem moral. E aí sim a gente vai ter a divisão da equipe dos X-Men. E nós também tivemos a explicação do porquê o Cable não pode voltar para o ataque em Genosha antes desse ataque e acabar com ele, impedir que ele acontecesse. Porque apesar dele já ter tentado várias e várias vezes, o resultado sempre foi o mesmo. Então o Fera acaba explicando pra gente que alguns magos de Karmatage, aquela equipe lá do Doutor Estranho, né, aquele templo do Doutor Estranho, acabam falando que existem alguns pontos centrais, alguns pontos principais na linha do tempo, e que esses pontos não podem ser revertidos ou alterados, e que eles sempre vão acontecer. Então a morte do Gambit, que aconteceu nesse ataque em Genosha, não pode ser revertida, portanto ele vai sim continuar morto, pelo menos até a segunda temporada, porque isso já aconteceu nos quadrinhos. A morte dele não foi dessa maneira ao longo do ataque em Genosha, que nem foi causado pelo Basham também nos quadrinhos, foi causado pela Cassandra Nova. Mas quando o Gambit acabou morrendo, que foi uma vez só, ele acabou retornando como um cavaleiro do Apocalipse. O Apocalipse acabou ressuscitando ele. Então muito provavelmente a gente sim pode ver o Apocalipse dando as caras de novo nessa série animada dos X-Men, porque ele já foi um vilão lá na série dos anos 90. E ele não teve um fim definitivo. A gente até mesmo viu o Wolverine desesperado lá no começo da série, falando, caraca, é o Apocalipse que tá aparecendo quando a Madeline Pryor tava tendo bebê. Então eu acho que no eventual retorno desse grande vilão, ele pode sim acabar trazendo o Gambit de volta. Então se você ficou um pouco preocupado com essa informação trazida pelo Fera, pode relaxar porque o Gambit vai voltar assim. Mas enfim, os próximos 2 episódios de X-Men 97 vão ser épicos, ainda tem a Tempestade pra chegar. Eu tava achando que ela ia aparecer no meio desse episódio, lá enquanto o Ciclope, a Jean Grey e o Cable estavam fugindo, tava tendo até uma chuva, eu achei, caraca, olha a Tempestade voltando numa cena irada pra caramba, mas ela ainda não deu as caras, deve estar sendo guardada pra uma cena muito incrível que vai marcar Era. Mas e aí? Quais são suas expectativas para os próximos últimos 2 episódios de X-Men 97? O que você achou do episódio de hoje? Quais são suas teorias? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. E se você ainda não largou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho até agora, faz logo essas 3 coisas, estou contando com você, não me deixa na mão. Mas é isso, eu espero que vocês fiquem bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço em todos vocês e falou!